História da Redenção. Capítulo 8. O Dilúvio. Os descendentes de Sete foram chamados filhos de Deus, os descendentes de Caim, filhos dos homens. Como os filhos de Deus se misturassem com os filhos dos homens, tornaram-se corruptos, e pela união em casamento com eles, perderam, mediante a influência de suas esposas, seu peculiar e santo caráter, e uniram-se com os filhos de Caim em sua idolatria. Muitos puseram de lado o temor de Deus e pisaram seus mandamentos. Mas havia uns poucos que praticavam a justiça, que temiam e honravam o seu Criador. Noé e sua família estavam entre estes poucos justos. A maldade do homem era tão grande e aumentou a um ponto tão terrível que Deus se arrependeu de ter criado o homem sobre a terra, pois viu que a maldade do homem era grande e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Mais de 100 de anos antes do dilúvio, o Senhor mandou um anjo ao fiel Noé para fazê-lo saber que ele não teria mais misericórdia da raça corrupta. Não mais queria que ignorassem o seu desígnio. Instruiria Noé e faria dele um fiel pregador, para advertir o mundo da breve destruição, para que os habitantes da terra ficassem sem escusas. Noé devia pregar ao povo e também preparar uma arca, como Deus lhe ia mostrar, para salvar a si e sua família. Não devia apenas pregar, mas seu exemplo em construir a arca devia convencer a todos de que ele cria no que pregava. Noé e sua família não estavam sozinhos em temer e obedecer a Deus. Mas Noé era o mais piedoso e santo de todos sobre a terra, e foi aquele cuja vida Deus preservou para executar a construção da arca e para advertir o mundo de sua condenação por vir. Matusalém, o avô de Noé, viveu até o próprio ano do dilúvio. Houve outros que creram na pregação de Noé e o ajudaram na construção da arca, os quais morreram antes do dilúvio de águas vir sobre a terra. Noé, pela sua pregação e exemplo em construir a arca, condenou o mundo. Deus deu a todos que desejassem a oportunidade de arrepender-se e voltar-se para ele. Mas não creram na pregação de Noé, zombaram de suas advertências e ridicularizaram a construção daquele imenso navio em terra seca. Os esforços de Noé para reformar seus compatriotas não tiveram êxito. Mas por mais de 100 anos ele perseverou em seus esforços para que os homens se arrependessem e voltassem a Deus. Cada pancada desferida sobre a arca pregava para o povo. Noé dirigia, pregava e trabalhava, enquanto o povo olhava com espanto e o consideravam um fanático. Construindo a arca. Deus deu a Noé as dimensões exatas da arca e instruções explícitas com relação à sua construção em todos os pormenores. Em muitos sentidos, ela não foi feita como um navio, mas preparada como uma casa. A base era como um casco que pudesse flutuar sobre a água. Não existiam janelas nos lados da arca. Tinha 3 andares e a luz era recebida de uma janela na cobertura. A porta ficava ao lado. Os diferentes compartimentos para a recepção de diferentes animais foram feitos de maneira que a janela do alto iluminasse a todos. O material empregado na construção da arca era o cipreste, ou madeira de gofer, o qual estaria isenta de apodrecimento durante centenas de anos. Era uma construção de grande durabilidade, que nenhuma sabedoria de homem poderia inventar. Deus fora o planejador e Noé o construtor-chefe. Depois de Noé ter feito tudo ao seu alcance para realizar corretamente cada parte do trabalho, ainda era impossível que ela pudesse por si mesma resistir à violência da tempestade que Deus, em sua ardente ira, ia trazer sobre a terra. O trabalho de acabamento da construção foi um processo lento. Cada peça de madeira foi cuidadosamente ajustada e todas as juntas cobertas com piche. Tudo que o homem podia fazer, se fez, para tornar perfeito o trabalho. E afinal, depois de tudo isso, unicamente Deus podia preservar a arca sobre furiosas e altas ondas, pelo seu miraculoso poder. A multidão, a princípio, aparentemente recebeu a advertência de Noé. Todavia não se voltou para Deus em verdadeiro arrependimento. Foi-lhes dado um tempo de graça, antes que viesse o dilúvio, para serem provados e testados. Falharam em suportar a prova. A degeneração prevalecente venceu-os e finalmente se uniram aos outros corruptos,
em escárnio e zombaria ao fiel Noé. Não quiseram abandonar seus pecados e continuaram na poligamia e na condescendência com suas paixões corrompidas. Seu período de graça estava se aproximando do fim. Os descrentes e escarnecedores habitantes do mundo iam ter um sinal especial do divino poder de Deus. Noé tinha fielmente seguido as instruções dadas por Deus. A arca estava concluída em todas as suas partes, exatamente como Deus determinara, e estava provida de alimento para o homem e os animais. Depois que isto fora feito, Deus ordenou ao fiel Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Os animais entram na arca. Os anjos foram mandados a recolher das florestas e campos os animais que Deus havia criado. Os anjos foram adiante desses animais, e eles os seguiram, 2 a 2, macho e fêmea, e os animais limpos em porção de 7. Estes animais, desde os mais ferozes até os mais mansos e inofensivos, pacífica e solenemente marcharam para a arca. O céu parecia anuviado com pássaros de toda espécie. Eles vinham voando para a arca, 2 a 2, macho e fêmea, e os pássaros limpos aos 7. O mundo olhava com admiração, alguns com medo, mas eles tinham se tornado tão endurecidos pela rebelião que esta grande manifestação do poder de Deus teve apenas momentânea influência sobre eles. Por 7 dias, os animais foram entrando na arca, e Noé os dispunha nos lugares preparados para eles. Ao contemplar a raça condenada, o sol a resplandecer em sua glória e a terra vestida quase em edênica beleza, baniram seus temores crescentes com divertimento ruidoso e com suas ações de violência pareciam convidar sobre si o castigo da ira de Deus já despertada. Tudo estava pronto para o fechamento da arca, o que não podia ter sido feito de dentro por Noé. A multidão escarnecedora viu um anjo descer do céu, vestido com luz deslumbrante semelhante a um relâmpago. Ele fechou a maciça porta, e então, outra vez, tomou seu caminho de volta para o céu. 7 dias esteve a família de Noé na arca, antes que a chuva começasse a descer sobre a terra. Foi nesse tempo que eles fizeram as adaptações para sua longa permanência, enquanto as águas estivessem sobre a terra. E estes foram dias de divertimento blasfemo da multidão incrédula. Pensavam, porque a profecia de Noé não se cumprira imediatamente depois de sua entrada na arca, que ele estava enganado e que era impossível que o mundo fosse destruído por um dilúvio. Antes disso, não tinha havido chuva sobre a terra. Um vapor erguia-se das águas, que Deus fazia voltar à noite como orvalho, para reviver a vegetação e levá-la a florescer. Não obstante a solene exibição do poder de Deus que tinham testemunhado, a inusitada ocorrência dos animais deixando as florestas e campos e entrando na arca, o anjo de Deus, vestido de luz deslumbrante e em terrível majestade descendo do céu e cerrando a porta, ainda endureceram o coração e continuaram a divertir-se e zombar das notáveis manifestações do poder divino. A tempestade irrompe. Mas, ao 8º dia, o céu escureceu. O ribombo do trovão e o vívido resplendor dos relâmpagos começaram a terrificar os homens e animais. A chuva caía das nuvens sobre eles. Isto era algo que nunca tinham visto, e seu coração desmaiava de temor. Os animais vagueavam de um para o outro lado no mais desenfreado terror, e seus gritos discordantes pareciam lamentar seu próprio destino e a sorte dos homens. A violência da tempestade aumentou até que a água parecia cair do céu como poderosas cataratas. As margens do rio se rompiam, e as águas inundavam os vales. Os fundamentos do grande abismo também se partiram. Jatos de água irrompiam da terra com força indescritível, arremessando pedras maciças a muitos metros para o ar, que, ao caírem, sepultavam-se profundamente no solo. O povo viu, a princípio, a destruição das obras de suas mãos. Seus esplêndidos edifícios e os belos jardins e bosques em que haviam colocado seus ídolos eram destruídos pelos raios do céu, e as ruínas se espalhavam por toda a parte. Tinham construídos altares nos bosques, consagrados aos seus ídolos, sobre os quais ofereciam sacrifícios humanos. Estas coisas que Deus detestava foram subvertidas em sua ira perante eles, e eles tremiam ante o poder do Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. E foi-lhes feito saber que foram suas abominações
e horríveis sacrifícios idólatras que haviam atraído a sua destruição. A violência da tempestade aumentou, e misturados com a fúria dos elementos, ouvia-se os lamentos das pessoas que desprezaram a autoridade de Deus. Árvores, edifícios, rochas e terra eram lançados em toda a direção. O terror do homem e dos animais era indescritível. O próprio Satanás, obrigado a permanecer no meio dos elementos em fúria, temeu pela sua existência. Ele se havia deleitado em dirigir uma raça tão poderosa e desejara que vivessem para praticar suas abominações e aumentar sua rebelião contra o Deus do céu. Proferia imprecações contra Deus, acusando-o de injustiça e crueldade. Muitos dentre o povo, como Satanás, blasfemavam de Deus, e se pudessem levar avante sua rebelião, tirá-lo-iam de seu trono de justiça. Enquanto muitos blasfemavam e amaldiçoavam seu Criador, outros, com frenético temor, estendendo as mãos para a arca, rogavam sua admissão ali. Mas isso era impossível. Deus havia fechado a porta, a única entrada, e fechou Noé dentro e os ímpios fora. Somente ele podia abrir a porta. O temor e arrependimento deles veio tarde demais. Foram compelidos a saber que havia um Deus vivo que era mais poderoso que o homem, a quem tinham desafiado e contra quem blasfemaram. Clamavam a ele veemente, mas seus ouvidos não estavam abertos a seu clamor. Alguns, em seu desespero, procuraram forçar a entrada na arca, porém, a firme estrutura resistiu a seus esforços. Alguns agarraram-se à arca até que foram arrebatados pelas águas revoltas, ou foi seu apego interrompido pela colisão com rochas e árvores, lançadas em todas as direções. Aqueles que haviam ignorado as advertências de Noé e ridicularizado o fiel pregador da justiça, arrependeram-se demasiado tarde de sua descrença. A arca era severamente agitada e sacudida. Os animais, dentro, em suas variadas vozes, exprimiam medo selvagem. Mas, em meio a toda a fúria dos elementos, a elevação das águas e o arremesso violento de pedras e árvores, a arca flutuava em segurança. Anjos magníficos em poder guiavam a arca, preservando-a de danos. Cada momento, durante a terrível tempestade de 40 dias e 40 noites, a preservação da arca foi um milagre do Todo-Poderoso. Os animais, expostos à tempestade, corriam para os homens, buscando unir-se com os seres humanos como esperar deles auxílio. Alguns dentre o povo amarraram seus filhos e a si mesmos em cima de animais poderosos, sabendo que estes se apegariam à vida e subiriam aos pontos mais altos para escaparem das águas que se elevavam. A tempestade não abrandou sua fúria. As águas aumentaram mais rapidamente do que no começo. Alguns ataram-se às altas árvores sobre os elevados pontos da terra, mas essas árvores foram desarraigadas e lançadas com violência através do ar, como que arremessadas furiosamente, com pedras e terra, nas elevadas e encapeladas ondas. Sobre os mais elevados pontos, seres humanos e animais lutavam para manter sua posição, até que todos foram arremessados dentro das águas enfurecidas, que quase alcançavam os locais mais altos da terra. Os pontos mais elevados foram afinal alcançados, e homens e animais igualmente pereceram pelas águas do dilúvio. Noé e sua família ansiosamente esperaram o recuo das águas, pois almejavam sair de novo à terra. Ele soltou um corvo que voava da arca para fora e voltava para a arca. Não obtendo a informação que desejava, soltou uma pomba, que, não encontrando onde pousar, retornou à arca. Depois de 7 dias, a pomba foi novamente solta, e quando se viu em seu bico uma folha de oliveira, houve grande regozijo por parte desta família de 8 pessoas, que tinha passado tão longo tempo fechada na arca. Novamente um anjo desceu e abriu a porta da arca. Noé podia remover a cobertura, mas não podia abrir a porta que Deus fechara. Deus falou a Noé mediante o anjo que abriu a porta, e ordenou à sua família que saísse da arca, tomando consigo todos os seres vivos. O sacrifício de Noé e a promessa de Deus. Noé não se esqueceu de Deus, que graciosamente os havia preservado. Fez imediatamente um altar, tomando para oferecer, de todo animal limpo e de toda ave limpa, uma oferta queimada,
mostrando assim fé em Cristo, o grande sacrifício, e manifestando gratidão a Deus por sua maravilhosa preservação. A oferta de Noé subiu a Deus como um cheiro suave, e ele aceitou a oferta e abençoou a Noé e sua família. Aqui, uma lição é ensinada a todos os que vivem sobre a terra. A cada manifestação da misericórdia e amor de Deus para com eles, o primeiro ato de todos deve ser render-lhe gratidão e humilde adoração. Para que não acontecesse que a acumulação de nuvens e queda da chuva enchessem os homens de um terror constante, proveniente do medo de outro dilúvio, o Senhor graciosamente encorajou a família de Noé com uma promessa: estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse: esse é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvem sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto, que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne, que está sobre a terra. Que condescendência da parte de Deus! Que compaixão pelo homem falível! Colocar o belíssimo e variegado arco-íris nas nuvens, sinal do concerto do grande Deus com o homem. Este arco-íris devia tornar evidente a todas as gerações o fato de que Deus destruiu os habitantes da terra por um dilúvio, por causa de sua grande maldade. Era propósito de Deus que, quando os filhos das gerações posteriores vissem o arco-íris nas nuvens e perguntassem a significação do glorioso arco que abrange os céus, seus pais lhes explicassem a destruição do velho mundo pelo dilúvio, porque as pessoas se entregaram a toda sorte de maldades, e que as mãos do Altíssimo tinham curvado o arco e colocado nas nuvens como um sinal de que ele nunca mais enviaria um dilúvio de águas sobre a terra. Este símbolo nas nuvens deve confirmar a crença de todos e estabelecer sua confiança em Deus, pois é um sinal da divina misericórdia e bondade para com o homem. Que, embora Deus tenha sido provocado a destruir a terra pelo dilúvio, ainda sua misericórdia circunda a terra. Deus disse que, quando olhasse para o arco nas nuvens, se lembraria. Não precisa fazer-nos compreender que ele jamais se esquece, mas fala ao homem em sua própria linguagem, para que o homem o possa compreender melhor.